Bom dia! Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e pedir a sua proteção e sabedoria. E vamos também pedir pela nossa felicidade, para que Deus continue olhando por nós e nos dando toda a segurança que nós precisamos, toda a paz dentro do nosso lar, no nosso trabalho e tudo mais. Glórias a Deus nosso Pai e bendito seja o seu nome. Hoje nós vamos terminar Gênesis 29, versículos de 31 a 35 e o título é Porque eles eram infelizes. Nós vimos no vídeo passado a atitude de Jacó, que ele foi enganado e se casou com Lia. Mas mesmo assim ele continuou com ela e casou-se também com a sua irmã Raquel. E daí ficou aquela rivalidade entre as irmãs. E daí aconteceu que Raquel era estéril e Lia, nós vamos ver na história de hoje que Lia começou a ter filhos. E ela chegou a ter 4 filhos. E para cada filho que nascia, Lia tinha a esperança que o seu esposo iria dar mais atenção para ela. Mas não, o desprezo dele continuava e ela sentia aquele desprezo muito grande. E é muito difícil viver numa situação dessa, em que apesar de estarem morando em ambientes separados, elas são irmãs. E a bigamia entre elas corroeu o sentimento que existia entre elas de irmandade e também entre o casal, tanto de um lado como do outro, os impedindo de ser feliz. Mas a pergunta é, por que é que eles eram infelizes se eles tinham tudo para ser felizes? Então vamos pensar sobre isso, mas antes vamos ver a palavra de Deus. Leitura de Gênesis capítulo 29, versículos de 31 a 35. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo e, quando deu à luz outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou e, quando deu à luz mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, por isso dou-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez e, quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Vocês viram aí que Lia foi abençoada por Deus com 4 filhos: Ruben, Simeão, Levi e Judá. Cada um desses nomes tinha significado na transição daquilo que ela estava se sentindo como mulher abandonada. Mas o último nome, que é Judá, Judá significa louvor. Nós vimos que Lia começou a louvar a Deus ao invés de esperar que o filho fosse a resolução para o desamor, para o abandono. Pelo fato dela estar sofrendo tanto, ela começou a glorificar ao Senhor.
E daí ela deixou de ter filhos, parou nos 4. Se analisarmos do outro lado, Raquel tinha o amor sincero de Jacó, mas não se engravidava. E engravidar naquela época era uma questão muito séria, porque a mulher que não se engravidava era considerada uma mulher sem valor. E então Raquel passou a ser também motivo de vergonha para Jacó diante da sociedade da época, porque fazia parte da cultura deles. Vamos ver que é uma situação muito difícil e já aí, por si só, já é causa da infelicidade. Mas fica a pergunta, mas por que realmente Deus permitiu essa infelicidade? Quando Jacó, Lia e Raquel se uniram nessa união de bigamia, essa união era totalmente contra a vontade de Deus. Então eles passaram a viver os efeitos do julgamento de Deus, do afastamento de Deus em certo ponto de sua vida. Quer dizer, todos os planos de Deus ainda iria ser cumprido, porque essa era a vontade de Deus. E quando é a vontade de Deus, os planos deles vai ser cumprido, mesmo que a pessoa desvia para cá ou para lá, Deus vai. Lembra quando eu falei do GPS? Deus vai adaptando a situação para chegar a um final feliz, a um final que é desejado de acordo com a sua vontade. Agora, o problema da bigamia, olhem aí na tela, eu estou colocando para você, o homem e a mulher é suposto casar com uma pessoa e ser uma só carne. E entra toda aquela história do princípio de Gênesis, da costela de Adão, que dali saiu a mulher. Isso tudo é uma simbologia, que para cada homem existe aquela mulher que foi destinada para ele. E que esse homem e essa mulher devem viver em perfeita união de acordo com a vontade de Deus. E isso não estava acontecendo aí. E é o motivo da infelicidade deles. Agora, por que é que eu estou afirmando que é o motivo? Nós vamos ver isso a seguir na simbologia do poço. Ninguém me perguntou, eu pulei essa parte achando que iria receber mensagem me perguntando sobre o poço, ninguém me perguntou, mas vamos falar um pouquinho mais sobre aquele poço. Nós falamos que Jacó encontrou aquele poço por acaso e ali naquele poço encontrou Raquel. Mas veja, se nós pensarmos no poço, o poço ele tem uma simbologia bíblica. E nesse caso, o poço estava tampado com uma grande rocha. Veja que a rocha significa Jesus, porque Jesus é a pedra de tropeço dos pecadores. Olhem aí do lado direito, vão olhando. Ele é a pedra de tropeço dos pecadores, porque quem está no pecado não quer saber da palavra de Deus, não quer obedecer, ele vai fazer aquilo que ele quer. E é o que está acontecendo com Jacó nesse momento. Jacó não consultou a Deus. Ele está tomando as decisões de trabalhar os 7 anos por Raquel. Daí Labão deu a ele Lia. Mesmo assim, ele concordou, trabalhou mais 7 anos por Raquel, mas ninguém ouviu ele em momento nenhum se voltar para o pai e falar: meu pai, o que é que eu devo fazer nessa situação? Não, ele passou a conviver em bigamia com as 2 mulheres, como se tudo estivesse certo. Você se lembra no capítulo anterior em que Jacó estava vindo de viagem, cansado, ele encontrou uma grande pedra e fez dessa pedra o seu travesseiro?
Pois é, e depois, quando ele acordou, depois do sonho, ele ergueu aquele monumento no lugar para voltar e fazer um altar e continuou a viagem. E agora ele depara com esse poço, em cima desse poço, essa pedra. Mas tem mais, gente. Em volta desse poço tem 3 rebanhos de ovelhas esperando o momento certo para beberem a água. Agora eu pergunto para vocês, se retirar a pedra de tropeço desse poço, eles vão encontrar a água. E a simbologia da água, você já conhece toda essa água, a simbologia também é de Jesus, porque um dos nomes de Jesus é água viva. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Veja aí, e aí também está a simbologia do pastor, né? Que Jesus é o pastor que conhece todas as suas ovelhas pelo nome. E se alguém tentar roubar essas ovelhas, não vai conseguir, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E ela seguirá o seu pastor onde quer que ele esteja. Essa história, ela é muito bonita, muito simbólica. Veja bem que o poço estava tampado. Jacó retirou a tampa para dar água para as ovelhas de Raquel. Mas essa água que ele estava dando era água material. Ele não estava de maneira nenhuma ali conectado com Deus. Então ele estava dando de beber às ovelhas com a água material. E uma coisa que eu não disse é que são 3 rebanhos de ovelhas. E vejam que Jesus representa a Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E também a rocha cobrindo esse poço. Lembre-se que quando Jesus morreu, ele foi levado para dentro de uma gruta e lá colocaram uma grande rocha para tampar essa gruta. E a gruta ficou tampada com essa rocha por 3 dias e 3 noites. Aí está novamente a simbologia de Pai, Filho e Espírito Santo. E quando abriram, Jesus não estava lá. Não foi isso que aconteceu, porque Jesus nunca ficou preso dentro daquela gruta. E aí agora Jacó abrindo esse poço e dando a água material para essas ovelhas. Mas o que a simbologia por trás da água espiritual que a gente deve beber é a gente aceitar Jesus como o nosso Salvador. Sempre considerando que a mensagem do Evangelho, tudo que Jesus é e representa para nós, pode também ser a pedra de tropeço, se a gente não quiser aceitá-lo. Porque aceitar Jesus como nosso Salvador significa rejeitar o pecado. E nesse caso, Jacó teria que estar aceitando a ele e rejeitando toda essa forma de bigamia. Ele não deveria ter feito o que ele fez com o pai dele, enganando o seu pai. Então aí é uma história de julgamento de Deus sobre Jacó, e a gente está vendo claramente aí nessa mensagem do poço tampado com a pedra que o julgamento de Deus estava sobre Jacó. A água é símbolo da vida. Se a gente não tiver água para beber, a gente vai acabar morrendo. E é também símbolo da nossa vida espiritual. Para a gente não parar nas mãos do Satanás, a gente tem que beber da água viva. Jacó ergueu a pedra que ele fez de travesseiro, marcou o lugar com a presença de Deus.
E Jacó também chegou ali, retirou aquela rocha que estava cobrindo o poço para dar água às ovelhas. Mas Jacó não entendeu até o momento que, para ser feliz, ele tem que beber da água espiritual e que nenhuma pedra bloqueia a água espiritual, como aconteceu quando puseram Jesus lá na gruta e puseram a pedra lá por 3 dias e 3 noites. Quando abriram, Jesus não estava lá. Porque para Deus não existe nenhuma pedra de tropeço. Ele pode ser para nós a pedra de tropeço, mas para Ele não existe, porque Ele é o Pai, Ele é o Criador de tudo. E nada pode prendê-lo em lugar nenhum. A água viva nunca vai ficar presa dentro daquele poço. Mas nós, se não temos Deus, nós podemos ser impedidos de obter a água viva. Então nós temos que pensar muito nisso e tomar grandes decisões na nossa vida. E aí está a resposta do porquê que eles eram tão infelizes. Por causa da bigamia, por causa dos erros de Jacó, por causa da desobediência, por causa de não seguir a vontade do Pai. Então, vamos aplicando essas coisas nas nossas vidas, porque no final das contas está aqui na Bíblia, porque essa palavra é para nós, para a gente melhorar, para a gente voltar para Deus, porque Deus nos quer do seu lado. Um bom dia para todos vocês, que o Pai nos abençoe e nos dê muita sabedoria, muita harmonia, muita vontade de fazer as coisas certas e viver feliz. Muita paz, meus irmãos.